Bom, gente, sejam bem-vindos de volta. A segunda parte da aula é sobre Campo Geral, do escritor Guimarães Rosa, e que está sendo cobrada pelo vestibular da FUVEST, né, que permite o ingresso à USP. Então, a gente já falou, né, sobre os aspectos gerais desse escritor em um primeiro vídeo, e nessa segunda parte da aula eu vou me dedicar a fazer um resumo, né, sobre Campo Geral, e depois a gente vai analisá-lo. Eu queria começar reproduzindo o início dessa novela. Então, um certo Miguelin morava com a sua mãe, a Nhanina, seu pai, que é o Bero, que é apelido de Bernardo, e seus irmãos, dos quais o mais importante é o Dito, ou Expedito, longe, longe daqui, né, que eles moravam. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos Campos Gerais, né? Vamos lembrar que Campos Gerais diz respeito àquele norte de Minas, sul da Bahia, por exemplo. Mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra, Miguelin tinha 8 anos. Então é um trecho relativamente curto, né? Mas que dá para a gente extrair uma série de informações que vão ser super importantes para o entendimento da novela Campo Geral. Então, assim, a gente tem o Miguelin, que inclusive é diminutivo de Miguel, e que vai ser o nosso protagonista. Ele tem apenas 8 anos, e, portanto, a gente entende que a perspectiva de Campo Geral, o ponto de vista, é de uma criança, né? É um ponto de vista infantil, é um ponto de vista inocente, pueril, certo? Bom, outra coisa que eu queria destacar é que o Miguelin, ele mora no Mutum. E percebam que esse lugar aqui, o seu nome, ele é espelhado, né? Então, o M, ele se encontra no começo e no final da palavra, e o U também, ele assume uma posição espelhada. O T está no meio da palavra, né? Portanto, essa palavra aqui é um espelho, certo? Esse termo aqui, ele é espelhado, né? Mas mais do que isso, ele nos dá algumas pistas de algumas características dessa região. Então, vou escrever Mutum aqui. Bom, só pelo nome a gente entende que é um lugar que fica entre vários morros, né? Então, o M representaria esses morros, certo? Portanto, é um lugar bastante afastado, bastante isolado. Também existem inúmeros rios, certo? Inúmeros riachos, tá? Representados pela letra U, e a letra T representa uma cruz, o que indica a importância que a religião tinha nessa região. Então, por exemplo, a personagem que é a vovó Isidra, ela era uma católica muito fervorosa, né? Então, a importância da religião que já está presente em Mutum, né? No termo Mutum. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que o foco narrativo, ele é em terceira pessoa, né? Ou seja, não é o Miguelin que está falando, né, nesse trecho. Portanto, o narrador, ele não é personagem. A gente tem aqui um narrador externo aos acontecimentos da narrativa, né? O Miguelin não é um narrador, tá bom? Muito embora esse narrador externo, em terceira pessoa, ele por vezes ele adota a perspectiva do menino Miguelin, que é uma perspectiva, né, só retomando, infantil, né? Tudo bem, gente? Então, essas são as informações iniciais que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Agora eu vou fazer um resumo, né, do que se passa em Campo Geral. Eu gosto de resumir essa história com base nas perdas do Miguelin, que, retomando, né, um menino de 8 anos que vive no Mutum com a sua família. Bom, então o Campo Geral começa com o retorno de Miguelin para o Mutum. O Miguelin, ele havia viajado, ele havia saído do Mutum para Crismá. E quando ele retorna, né, à sua cidade de origem, ele vai correndo para a mãe
contar o que um forasteiro havia dito para ele, né? Então, uma pessoa de fora do Mutum havia falado para esse menino que o Mutum era um lugar muito bonito, né? Fato com o qual a mãe não concorda. E a gente já vai entender o porquê disso posteriormente nessa aula, tá bom? O fato é que a Nhanina, a mãe do Miguelin, ela não acha Mutum um lugar bonito, certo? Bom, o Miguelin, ele perde muito cedo a sua cadelinha, né? A cachorrinha Cuca Pingo de Ouro, certo? Que havia sido entregue pelo seu pai, pelo Bero, pelo Bernardo, a um grupo de tropeiros que estava passando naquela cidade, né? Então a Cuca Pingo de Ouro é entregue para um grupo de tropeiros, certo? E o Miguelinho vai ficar muito sentido por conta disso, porque ele gostava muito dessa cachorrinha, né? Então ele vai ficar muito magoado, ele vai se lembrar várias vezes no decorrer da obra da Cuca Pingo de Ouro, certo? O Miguelin, né, ele vai continuar nessa maré de azar, porque ele vai contrair tuberculose. Inclusive, eu destaco aqui uma passagem em que ele vai fazer um acordo com Deus. Então, de acordo com segundo esse acordo, né, se o Miguelin ele permanecesse vivo nos 10 dias seguintes, né, ou seja, se ele não morresse de tuberculose, Deus deveria poupar a vida do Miguelin. Então é esse o acordo que ele faz com Deus, tá bom? Obviamente, né, que ele se recupera da tuberculose, enfim. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, uma outra perda do menino Miguelin é representada pelo tio Terê. Então, o tio Terê, ele, obviamente, né, é o tio do Miguelin, e ele vai se envolver amorosamente com a mãe do Miguelin. Ele vai se envolver com a Nhanina, né? Não preciso nem dizer que isso vai desagradar o pai, né, do Miguelin, o Bero, que vai ficar extremamente bravo com o tio Terê e com a Nhanina, e vai inclusive bater nesta última, né? Então ele vai agredir a mãe do Miguelin, certo? O tio Terê, nessa mesma ocasião, ele vai ser chamado de Caim pela avó Isidra, que era uma tia da Inhanina, né? Apesar desse nome, vó, ela é tia, né? Da Inhanina. Portanto, chama o tio Terê de Caim, né? Só para lembrar vocês, né? Caim e Abel se refere àquela história segundo a qual um irmão teria matado o outro, teria assassinado o outro. Então, tio Terê seria uma espécie de traidor dentro da família do Miguelin, tá certo? Isso, obviamente, que vai desestruturar o núcleo familiar, né, do nosso protagonista, né? Bom, depois desse episódio, o tio Terê, ele sai da casa, né, onde eles viviam, ele vai para o meio do mato, certo? Para não enfrentar a ira, né, do Bero, certo? Do Bernardo. Enfim, como eu já havia antecipado, essa é talvez a segunda perda que o Miguelinho ele vai sentir de forma muito intensa, porque eles eram muito próximos, certo? E vai ter um momento na narrativa, inclusive, que o Miguelinho ele estava caminhando no meio do mato, né? Como ele costumava fazer, quando ele vai reencontrar o tio Terê. O tio Terê pede para que o Miguelinho entregasse um bilhete para sua mãe, o que o menino acaba não fazendo por achar que seria uma atitude errada, né? Que desagradaria o pai, por exemplo. Tá certo? Então, falei a respeito sobre o tio Terê. Outra perda muito importante na vida do Miguelinho, na vida do nosso protagonista, é do seu irmão, o Dito, né, que é apelido de Expedito, né? O Dito era uma criança muito inteligente, muito sábia e também muito próxima do Miguelinho. Eles eram muito amigos, certo? E como que o Dito, ou Expedito, vai morrer, vai falecer? Então, vai haver uma situação, né, na casa deles de muita confusão, em que estava todo mundo correndo, perseguindo um mico-estrela. Então, enquanto eles estavam atrás desse macaquinho,
O Dito, né, o irmão do Miguelinho, ele vai ferir o seu pé em um prego e vai contrair a doença tétano, né? Então, o Dito ele vai morrer de tétano, certo? O Miguelinho ele vai ficar super chateado, né? Porque o Dito era seu irmãozinho, de quem ele gostava muito, certo? Então, é uma perda muito importante para o Miguelinho também, né? Assim como fora a Pingo de Ouro. E a terceira perda que eu elenco aqui é a do pai Bero. Então, assim, eles trabalhavam todos numa fazenda, né? O Bero, por exemplo, ele trabalhava numa fazenda. E aí, em determinado momento da narrativa, vai chegar uma outra personagem, que é o Luiz Altino, que foi para aquela região para trabalhar, né, junto com o Bernardo, junto com o pai do Miguelinho. Então, eles até trabalham juntos, né, por um período, mas vai chegar um determinado momento em que Luiz Altino, tal qual o tio Terê, ele vai se relacionar com a mãe de Miguelinho, ele vai se relacionar com a Nhanina. O Bero, ele fica furioso, ele vai atrás do Luiz Altino, acaba assassinando esse que era o seu funcionário, né? E posteriormente, o pai do Miguelinho, ele vai cometer suicídio, certo? É por isso que ele representa uma outra perda do nosso protagonista, tá bom, gente? E por fim, né, só para fechar esse slide, eu queria destacar essas duas personagens aqui. A vovó Isidra, eu já havia antecipado, ela é a tia-avó, né, do Miguelinho. Ela era muito religiosa, ela era uma católica muito fervorosa. E, portanto, a mãe Tina, que era uma agregada, né, naquela família, ela vai desagradar muito a vovó Isidra, porque a mãe Tina, ela tinha alguns costumes de religiões de matriz africana, né? Então, a avó Isidra, como ela era muito intolerante religiosa, ela vai acabar menosprezando as crenças da mãe Tina, tá? Eu acho que isso pode ser objeto de questão da FUVEST, por exemplo. É por isso que eu destaquei aqui para vocês, tá bom? Da mesma forma, já havia caído, por exemplo, em segunda fase de FUVEST, Unicamp, quais que foram as perdas do Miguelinho, e também já caiu para explicar qual era o acordo que a criança havia feito com Deus, né? Tudo bem, gente? Então, destaquei aqui aqueles acontecimentos que eu acho que tem mais probabilidade de caírem na prova de vocês, tá bom? Presépio às avessas. Então, assim, à medida que o Dito ele ia morrendo, né, porque ele havia contraído tétano, lembrando, ele contrai essa doença porque ele estava correndo atrás de Mico Estrela, mostrado na foto à esquerda. Então, à medida que ele ia adoecendo, que ele ia se aproximando da morte, a vovó Isidra ia montando um presépio. Ou seja, é como se o Dito fosse o menino Jesus. Mas enquanto que o presépio, ele anuncia o nascimento, né, do menino Jesus, aqui a gente tem um presépio às avessas, ou seja, um presépio ao contrário, né, em que conforme a gente vai montando, né, conforme a vovó Isidra ia montando esse presépio, a gente chegava perto da morte e não do nascimento. No caso do Dito, né, mas que ele se aproxima muito do menino Jesus, tá bom? Por isso que a gente tem aqui um presépio às avessas, ou seja, ao contrário, né? Porque não prenuncia o nascimento e sim a morte, no caso do Dito. Só um adendo para vocês, né? A palavra dito, ela já nos diz muita coisa, porque dito vem de expedito, né? Ou seja, o enviado, aquele que foi enviado, por exemplo, por Deus, né? Ou seja, o dito é aquela personagem que transita de forma muito facilitada entre o lado de lá e o nosso mundo concreto, certo? Ele tem uma sabedoria que vai muito além daquilo que uma criança poderia saber, entenderam? Então, expedito, né, tem esse sentido, né, de ser o enviado, tá? É como se fosse um empréstimo do divino, né, àquela família média brasileira, tudo bem? Então, Deus haveria emprestado o dito para fornecer toda a sabedoria àquela família. E da mesma forma, dito
se refere àquilo que foi dito por essa personagem, aquilo que foi falado, né, que são os ensinamentos e que vão permanecer por muito tempo na memória do Miguelin, né, do Miguel, certo? Então é muito bonito a relação que eles tinham. Eu recomendo todos que leiam, né, o Campo Geral, porque, enfim, é bastante emocionante essa cena da morte dele, né, tudo isso. Só para fixar na mente de vocês, aqui a gente tem basicamente dois triângulos amorosos sendo formados. A Nhanina, que é a mãe do Miguelin, e o Bero, o Bernardo, que é o pai, eles são constantes nesses triângulos. E o tio Terê, ele inicialmente tá nesse primeiro triângulo amoroso, e depois o Isaltino, né? Lembrando que ambos vão sofrer nas mãos do Bero, nas mãos da ira do pai do Miguelin, que inclusive vai assassinar o Isaltino e depois cometer suicídio, né? E aqui a gente entende porque a Nhanina, ela achava o Mutum um lugar muito feio, né? Muito provavelmente porque ela era submissa ao Bero, né? Que inclusive se utilizava de violência doméstica contra a mãe do Miguelin, certo? Então é por isso que ela não gostava do Mutum. Ela era muito limitada naquele lugar. Ela era muito censurada pelo Bernardo, né? Que era uma pessoa super violenta, batia no Miguelin, batia nela, tá bom? Inclusive, né, depois, no final, né, do Campo Geral, a Nhanina, ela vai ficar finalmente com o tio Terê, que vai passar a viver, né, com a família do Miguelin. No fim, né, dessa novela, a gente tem uma cena que é bastante interessante. Então, assim, chega um amigo da família lá, que é um médico, e ele carrega consigo um óculos de grau. Bom, ele vê o Miguelin, né, na entrada da casa da família lá, e o menino pede esses óculos emprestados, né? Bom, depois de colocar esses óculos, depois de colocar esse objeto, o Miguelin ele passa a enxergar de forma mais nítida, ou seja, o Miguelin era míope. Isso pode ser comprovado na narrativa por meio dos vários tropeções que ele dava, né? Tudo isso já apontava para o fato dele ser míope. Mas quando ele pega emprestado os óculos do médico, né, do Dr. José Lourenço, ele passa a enxergar bem. E isso tem uma simbologia por trás, porque assim, a gente pode entender a miopia como um olhar poético da infância, né? Aquele olhar lírico que é próprio de uma criança, tá? São os olhos de uma criança. E quando ele coloca os óculos do Dr. José Lourenço, é como se ele tivesse amadurecido, é como se ele tivesse crescido, né? Então ele passa a enxergar o mundo como este realmente é, tá bom? Isso significa crescer, né? Portanto, a gente tem aqui uma novela de formação, né? Então, o Miguelin se constituindo como um ser adulto, né? Vai ter, inclusive, uma passagem, né, da novela em que o Miguelin ele vai quebrar de forma simbólica os seus brinquedos. Então, isso de novo, né, nos remete para o fato de que o Miguelin ele cresceu. Ele deixou de ser uma criança, né? Ele não é um ser passivo diante de todo aquele mundo adulto. Ele age, ele responde àquele mundo e ele responde por meio do seu crescimento, por meio do seu amadurecimento. Ele refina a sua visão, né, de mundo, tá bom? Portanto, aqui a gente tem uma verdadeira alegoria, né, que é super bonita também. Certo, gente? Então, no final da obra, a gente tem o Miguelin, ele acaba saindo da casa da sua família para morar na cidade, junto com esse Dr. José Lourenço, né, que acaba pegando o Miguelin para cuidar, né, para criar no interior da cidade, certo? Então, também um abandono, né, esse crescimento é o abandono do ambiente rural em direção ao ambiente urbano, onde ele passaria a viver com aquele médico, né, que é amigo da sua família, tá bom? E o tio Terê, ele retornaria, né, para viver junto de sua mãe, da Nhanina, na casa onde eles viviam, né, no interior do Mutum. Certo, gente? Então, só para pontuar algumas coisas, trata-se de uma novela de formação. A gente tem, a princípio, né,
O Miguelin, criança, ele vai amadurecer ao longo dessa história. O narrador é onisciente, em terceira pessoa, é um narrador que não participa dos acontecimentos da narrativa, é um narrador externo, mas que vai adotar muitas vezes a perspectiva do nosso protagonista, tá? Ele adota uma perspectiva de criança. E o Motum, que é o espaço onde a ação ocorre, é um lugar isolado, e a gente pode se perguntar se é feio ou belo, né? Na realidade, quem pergunta isso é a Nhanina. Ela achava feio porque ela era censurada pelo Bero, né? Pelo Bernardo, que era um cara muito abusivo, muito violento. O Miguelin, ele achava belo porque ele era míope, né? Ele tinha olhos de criança, tá? E só lembrando, né? Mutum, certo? A escolha desse nome parece não ter sido aleatória pelo Guimarães Rosa, tá bom? Gente, é uma aula assim. Eu quase nunca tô contente com essa aula sobre Campo Geral, porque eu acho que é um escritor tão grandioso, sabe, para ser traduzido em poucos slides. Mas enfim, aqui eu tentei colocar aquilo que eu acho mais importante, mais relevante para o seu vestibular. Óbvio que vocês vão ter acesso à versão completa do material, com detalhes do enredo, com detalhes de outras personagens que eu acabei não mencionando, né? Enfim, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Presencialmente ou por meio dessas formas de contato aqui, tá certo? Um abraço a todos e boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.